Agora sim. Eu falei que eu fiz isso porque eu tinha configurado o negócio para ficar aqui em cima, só que, desculpa, Samuel, foi à toa, mas obrigado pelo esforço. Como eu estou sem esboço, eu tenho que acompanhar pelo slide. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Deus, porque temos a oportunidade agora de aprender um pouco mais da Tua Palavra, aprender um pouco mais sobre como nós devemos nos portar como igreja para alegrar o Teu nome. Pedimos, Deus, para que o Senhor conduza esse estudo, para que tudo que seja falado aqui seja de acordo com o Senhor e seja útil para a edificação da Tua igreja. Me livre de falar qualquer coisa errada e que, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito fale em nossos corações e nos molde a imagem do Teu Filho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, como todos sabem, nós começamos uma nova série de mensagens aqui. Nós vamos estudar o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Eu li o livro, só olhei porque deu nervoso. 9 marcas de... 9 marcas de uma igreja saudável. Barba é complicado. Semana passada, o Henrique, ele começou o estudo sobre esse livro e ele começou falando sobre a primeira marca. Na verdade, ele deu uma introdução primeiro e começou a falar sobre a primeira marca, que é pregação expositiva. E ele deu 3 tópicos que o livro conta lá, que é sobre que a pregação expositiva, eu lembro que era vida, santificação e o papel do pregador na hora de fazer a pregação expositiva. Mas ele falou sobre isso, e a ideia hoje nós continuarmos esse estudo sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Passamos por pregação expositiva, hoje entraremos no tópico teologia bíblica, e aqui tem as outras 7 marcas que nós vamos abordar ao longo dessas 7 semanas. Como eu tinha explicado, hoje nós vamos tratar sobre teologia bíblica. E o que seria essa teologia bíblica? Nós temos diversas áreas, assim, diversos campos de estudo sobre teologia. Tem teologia sistemática, tem um tanto de teologia lá, e uma dessas áreas é a teologia bíblica. E a ideia da teologia bíblica é responder uma pergunta: o que a Bíblia está contando como um todo? Que história a Bíblia está falando de maneira geral? E é isso que essa área que ela propõe a estudar. E o Mark Dever, ele colocou isso aqui porque estudando, entendendo a teologia bíblica, nós vamos entender qual é a revelação de maneira, não revelação geral, mas o que Deus ele quis contar para a humanidade. Por que ele contou essa história toda que a gente encaderna nesses 66 livros que nós chamamos... Obrigado. Nesses 66 livros que nós chamamos de Bíblia. Então, a primeira pergunta que... Primeiro, ele vai contar uma história lá, mas eu quis colocar isso aqui em forma de pergunta, porque muitas pessoas têm uma ideia de quem é Deus. Não sei se vocês já conversaram com diversas pessoas, mas, geralmente, você chega para uma pessoa, quem que você acha que Deus é? Elas vão falar, não, Deus é um cara que é amoroso, é um velhinho barbudo, é uma força, Deus ele é uma energia que está em todos nós. As pessoas, de maneira geral, têm uma ideia de quem Deus é. Nós também temos uma ideia de quem Deus é, só que nós não partimos dos nossos achismos, ou pelo menos não deveríamos partir dos nossos achismos, mas nós partimos da palavra de Deus. E o pressuposto que esse capítulo ele leva aqui é que a palavra de Deus ela é a revelação de Deus. Ele não vai discutir por que nós devemos acreditar na palavra de Deus, não é o propósito desse livro. Esse livro é focado para igreja, e acredita-se, pelo menos deveria ser, que a igreja tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo a Bíblia a palavra de Deus, ela vai revelar quem Deus é. E a partir da revelação de quem Deus é,
nós vamos descobrir como nós devemos nos relacionar com Ele, o que Ele espera da gente, e entendendo melhor quem Deus é, a gente vai entender o propósito da nossa existência. Uma outra coisa que ele fala ali, mas coloquei em forma de pergunta, uma vez que nós sabemos quem é Deus, como nós podemos conhecer a Deus? Novamente, não é o propósito aqui falar Deus pode ser conhecido, não sei o que, não. A gente está tratando da igreja e nós entendemos que nós podemos conhecer a Deus. Mas como que nós podemos fazer isso? Existe algum meio, existe algum jeito errado, um jeito certo? E aqui ele vai começar a falar sobre essa questão da teologia bíblica, que é basicamente o que é a teologia bíblica? É o Deus querendo, de forma resumida, né? É a história que Deus está querendo contar ao longo da Bíblia inteira. Então, a partir disso, ele vai mostrar que nessa história Deus ele se revela, e ele colocou aqui 5 pontos de Deus que podem ser percebidos ao olhar essa história. São só esses 5 pontos? Novamente, isso aqui é escolha do autor para fazer o argumento dele, e são 5 pontos bons para nós nos apegarmos para entender qual que é a história de Deus contada na Bíblia. O primeiro ponto, então, são esses 5 pontos que nós vamos passar hoje, e o primeiro ponto que ele coloca é o Deus da Bíblia é um Deus criador. O Deus da Bíblia é um Deus criador. E como que a gente sabe disso? A palavra de Deus, ela fala que, no princípio, Deus ele criou as coisas do nada. Não existia nada e Deus trouxe algo à existência. Esse é o nosso Deus, um Deus que, a partir uma coisa que a gente não consegue nem pensar, o que é nada? A gente não tem ideia do que é esse nada, mas nada existia e Deus trouxe algo à existência. Esse Deus criador, além de criar o universo, ele criou o homem, e o homem ele cai. A partir desse momento, o relacionamento do homem com Deus sofreu Deus teve um prejuízo, o relacionamento do homem com Deus foi prejudicado, e depois da queda a gente vê as coisas só indo de mal a pior, até um ponto que Deus resolve, olha, eu vou resetar a raça humana aqui, vou pegar só alguns aqui porque não está dando. E todo mundo aí conhece a história do dilúvio. Depois que o dilúvio acaba, Noé, os filhos dele vão lá, tem filhos, Deus ele começa a orquestrar, já tinha começado a orquestrar, né, o plano dele, mas de uma forma mais específica, ele começa a eleger um povo. E para começar esse povo, ele chama um homem, manda esse homem sair da terra dele e ir para uma terra que ele tinha prometido. Esse homem é Abraão, e Deus ele faz uma promessa com Abraão, e essa promessa ela vai ser mantida com Isaac, o filho dele, vai ser mantida com Jacó e vai ser passada para os filhos de Jacó também. Deus ele fez uma promessa com Abraão de fazer com que, a partir do descendente dele, todas as nações fossem abençoadas. Essa promessa é mantida para a linhagem de Abraão, e essa linhagem, no final de Gênesis, está indo para o Egito, e no Egito eles ficam lá por volta de uns 400 anos, são escravizados, mas Deus levanta um libertador, ele levanta Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés tira o povo de lá, e no deserto Deus ele começa a se revelar um pouco mais sobre quem ele é, começa a mostrar a lei dele, começa a mostrar mais sobre o que ele espera do povo, como que as pessoas deveriam se relacionar com ele, e ainda no deserto ele vai mostrar um local em que a presença dele habitar, um local em que as pessoas poderiam ter um acesso, embora restrito a ele, e ainda nesse deserto, esse povo vai sendo moldado por 40 anos, até que, por meio da liderança de Josué, eles entram na terra que Deus tinha prometido a Abraão. Nessa terra, eles conquistam diversas coisas lá, eles ficam por um determinado tempo sem uma liderança política, aí diversos juízes vão surgir nesse meio tempo, até um determinado momento em que as pessoas falam, não, nós não queremos mais do jeito que está funcionando, Senhor, a gente quer um rei igual às outras nações. A contragosto, prometendo castigo se as pessoas fizessem isso, Deus ele autoriza, então ele manda Samuel ungir Saul como rei, e aqui nós temos o começo da monarquia de Israel. A partir de Saul, nós depois vamos ter o rei Davi.
Depois de Davi, nós temos Salomão, e o sucessor de Salomão, Roboão, não tomou umas decisões sábias e causou a divisão do reino, a divisão das 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Nessas duas divisões, nós ficamos com um reino ao norte, chamado de Israel, ou Reino do Norte, e 10 tribos, e 2 tribos, Judá e Benjamim, chamada ou de Judá ou de Reino do Sul. E essas tribos, elas vão, por alguns séculos, esse sistema vai prevalecer, até que o Reino do Norte é conquistado pelos assírios, e cerca de 200 anos depois, o Reino do Sul é conquistado pelos babilônios. Nessa conquista, a cidade de Jerusalém é devastada. Na verdade, foram 4 incursões, mas numa dessas incursões, a cidade de Jerusalém é devastada, os muros são devastados, o templo é destruído, é saqueado, tudo isso acontece. E o povo é levado cativo. O povo foi levado cativo porque não permaneceram fiéis à lei que o Senhor tinha entregado. O povo agiu de maneira idólatra, o povo agiu com injustiça, e Deus, por meio dos profetas, ao longo de séculos, avisou esse povo que o castigo estava vindo, mas eles resolveram não escutar a voz de Deus, e, como castigo, Deus manda eles para o exílio. Nesse exílio, eles aprendem lá durante 70 anos, aqui falando do povo do sul. Durante 70 anos, eles aprendem o que eles tinham feito de errado com Deus. Eles aprendem e entendem o pecado deles, e Deus, por meio lá de Esdras, de Neemias, o povo volta lá da Babilônia, outro império, na verdade, e a cidade começa a ser reconstruída, o templo começa a ser reconstruído, e aí termina a história do Antigo Testamento. Essa história que Deus mostrou, essa história que Deus construiu ao longo dos séculos para mostrar a revelação dele. E aqui a gente consegue ver, o autor ele mostra algumas coisas sobre quem é esse Deus. Esse Deus, ele é um Deus criador. Ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Ele é um Deus que não apenas criou esse homem, mas ele elegeu um povo para ser o povo dele. Porque todos caíram lá, mas Deus ainda assim, olha, eu vou escolher um povo que vai ser o meu povo. Eu estou escolhendo esse povo aqui, esse povo vai carregar as minhas promessas, esse povo, eu vou olhar para eles de uma maneira especial. Então, esse é o primeiro aspecto que o autor mostra sobre quem é esse Deus. Depois ele vai falar que o Deus, esse nosso Deus, além de ser criador, ele é um Deus santo. E o que nós entendemos sobre essa questão de santidade? Lá por volta, esqueci se está no 1º século, mas foi depois, assim, por volta aí na época da igreja primitiva, começou a surgir uma heresia chamada deísmo. Essa heresia, ela entendia que Deus, ele está à parte da criação. Deus seria como um relojoeiro que criou lá o relógio, apertou as cordas, colocou todas as engrenagens, esse aqui não tem corda não, né? Mas colocou a bateria aqui no relógio para funcionar, mandou o relógio funcionar e não interage mais. O deísmo entende que o Deus, ele é o Criador, mas ele está à parte do universo, ele não interfere no universo. E esse Deus pouco se importa com a moralidade das coisas que ele criou. Se ele é moral ou não, não importa. Ele criou o universo, ele não vai interferir, ele não vai castigar, ele não vai abençoar, nada importa em questões morais. Só que a palavra de Deus nos ensina algo diferente. Ela nos ensina que esse nosso Deus, ele não apenas criou, mas ele interfere no universo. E a maior interferência que Deus fez foi enviar o próprio Filho dele para cá. Nós não temos um Deus que não se importa com essas questões morais. E por se importar com essas questões morais, por nós termos um Deus que é santo, ele não se relaciona com pecadores. Ele não se relaciona com aqueles que vão contra a vontade dele. Então, quando o homem caiu lá no Éden, o relacionamento que nós tínhamos com Deus foi prejudicado. O relacionamento que o homem tinha com Deus foi prejudicado porque nosso Deus é santo. E ele ser santo significa que ele é puro, ele é separado. Separado de quê? Do pecado, da maldade, e ele não se relaciona com pecadores. Mas nosso Deus também é um Deus que tem essa intenção de se relacionar com a criação dele, e aí a gente chega em 2 perguntas. Como que um pecador
pode se relacionar com Deus Santo? Como que os nossos antepassados que pecaram poderiam se relacionar com esse Deus que, pela definição de ser santo, ele não vai se relacionar com quem vai contra a vontade dele, não vai se relacionar contra aquele que está em rebelião contra ele. Outra coisa que nós podemos pensar, vamos admitir que ele se relacione. Como que essa reconciliação vai ser feita? Porque nós temos um Deus que é justo. E a justiça dele exige que o pecado seja punido. O pecado seja punido porque é uma afronta a Deus. Alguém desobedeceu ao Senhor, alguém afrontou ao Deus, o Senhor do universo, ao Todo-Poderoso. Imagina o seguinte, se alguém chega para você e sem razão nenhuma te dá um soco na cara. Você, ser humano, pode, no máximo, sentir um burburinho no seu coração querendo revidar. Assim, admitindo que você tem um fruto do Espírito, que é... Qual fruto que é esse? Longanimidade. Que você tem um ânimo longo de não se irar. Mas ainda assim, surge um burburinho no nosso coração de querer revidar. Então, o nosso Deus, ele é santo, ele é diferente do que nós somos. Se nós que somos injustos, somos caídos, quando nós sentimos uma ofensa, nós temos essa vontade de revidar, nós nos sentimos na justiça de poder revidar, imagina o nosso Deus. Imagina o nosso Deus que é santo. Imagina o nosso Deus que sofreu essa injustiça de ser afrontado. É justo que ele revide e a consequência do pecado é a morte. Mas para evitar isso, para evitar matar a criação que foi, a criatura que foi criada à imagem e semelhança dele, Deus ele propôs uma maneira do homem se reconciliar. E essa maneira ele instituiu por meio de sacrifícios. E diferente dos pagãos, diferente dos pagãos, a estrutura sacrificial que nós temos na Bíblia não é de alguém querendo mostrar algo para obter algo de uma divindade. Vou fazer isso para a divindade me dar isso. Não. É uma estrutura em que nós entendemos que nós somos culpados e que nós precisamos aplacar a ira dessa divindade. E nós vamos aplacar a ira não da maneira como nós estamos pensando, mas da maneira que Deus mostrou no passado. E essa maneira que Deus mostrou foi por meio desse sistema sacrificial em que um inocente daria a vida para cobrir os pecados, cobrir os erros daquele que era culpado. Além disso, Deus ele vai mostrando algumas maneiras de como esse homem deveria se relacionar com ele. Ele não podia simplesmente chegar lá e fazer um sacrifício ao Senhor. Ele não podia simplesmente se portar da maneira que ele queria. Deus ele institui lá, vocês vão fazer isso, mas vai fazer num local específico, pessoas específicas vão fazer isso, e os sacerdotes eles vão poder entrar nessa região aqui, nesse lugar santo, mas aqui onde a minha presença vai habitar, somente uma pessoa, só o sumo sacerdote vai poder entrar, e é uma vez ao ano, e além disso, para ele entrar, ele vai ter que fazer um sacrifício também. Então, a maneira que o homem tinha como se relacionar com Deus foi prejudicada, e Deus estava mostrando ali, olha, eu sou um Deus santo, não é qualquer um que vai chegar na minha presença, para chegar na minha presença precisa estar puro, e eu só vou aceitar um de vocês aqui que vai representar todo mundo. Essa estrutura foi mantida tanto no tabernáculo, lá no deserto, como no templo lá que Salomão construiu. E o que nós vemos nessa parte que o autor ensinou? Deus ele é santo, ele não tolera o pecado, e nós, por natureza, nós somos pecadores, nós somos maus. Deus ele não tolera isso porque ele é a própria bondade, nele não há maldade, e ele não tem relacionamento, ele não tem comunhão com o pecado, ele não tem comunhão com a maldade. Uma outra coisa que é mostrada também é que esse próprio Deus, ele proveu uma maneira da ira dele ser aplacada contra as nossas vidas. O próprio Deus, aquele que foi ofendido, olhou para o ofensor e falou, olha, eu vou prover um jeito de você não sofrer a minha ira inteira. Além disso, nós vemos que, além do nosso Deus ser um Deus criador, ser um Deus santo, ele também é um Deus fiel. Na palavra dele, falando com Moisés, lá em Êxodo 34, ele fala, e passou diante de Moisés, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade,
que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta gerações. Lendo isso, lendo essa promessa que Deus tinha feito lá a Moisés, uma coisa pode vir à cabeça de quem está lendo esse trecho. Como que Deus pode perdoar a maldade, como está escrito lá no final, perdoar a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, não deixa de punir o culpado? Como que pode haver essa conciliação do Deus perdoando e não deixando de punir? A partir disso, nós vemos que Deus, ele vendo que, não a partir disso, mas na eternidade, o Senhor, ele viu que o homem não ia ter condições de alcançá-lo, o homem não ia ter condições de se achegar a ele, não ia ter como. Imagina você todo sujo, cheio de lama, cheio de coisa assim, tentando se limpar na sua sujeira. Você não vai sair limpo. Você precisa de alguém exterior. Você precisa de alguém que está limpo para te tirar da sujeira e te limpar. Deus, olhando para a humanidade, vendo que a humanidade não teria como alcançá-lo, vendo que a humanidade não teria como chegar até ele, o próprio Deus proveu uma maneira de nós termos essa reconciliação com ele. Deus, ele é fiel, ele cumpre as promessas que ele fez. E que promessas que o Senhor fez? Ele começou lá desde o Éden falando, olha, o descendente da mulher, esqueci, está lá em Gênesis 3, versículo 15, esqueci como é que está, mas é mais ou menos assim, e porém inimizade entre... Abram aí em Gênesis 3, versículo 15, senão vou falar errado. Gênesis 3, versículo 15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Aqui muitos entendem, isso aqui é chamado por muitos teólogos de proto-evangelho, porque entendem que daí, olha, está falando especificamente de um descendente que vai ferir a serpente ali, representada pelo diabo. A partir disso, o plano de Deus ele vai se desenvolvendo ao longo da história. E Deus, ele fala, olha, vai vir um descendente que vai ferir a serpente. Eu estou criando um povo aqui, eu vou começar de Abraão. Está vendo aqui, lá em Deuteronômio 18, Deus conversando com Moisés, ele fala, olha, eu vou levantar um profeta como Moisés para esse povo. Eu vou levantar alguém do mesmo calibre assim, de Moisés. Avançando a história, Deus ele vai falando, olha, Davi, o seu trono vai permanecer para sempre. Avançando a história por diversos profetas, Deus vai falando, olha, eu vou enviar um servo meu, ele vai sofrer, ele vai carregar a iniquidade de todo mundo, ele vai carregar a culpa de tudo, e o castigo que vai trazer a paz para todo mundo vai estar sobre esse meu servo. Deus ele vai fazendo diversas promessas. Ele vai fazendo diversas promessas porque o sistema que ele tinha colocado inicialmente era temporário. O sistema que Deus tinha colocado lá de sacrifícios, de matar um animal para perdão de pecados, era algo que estava apontando para uma coisa que ele ia mostrar no futuro. Esse sistema era temporário, e como que nós entendemos que ele era temporário? O autor de Hebreus ele vai explicar isso melhor, por quê? Lá em Hebreus, nós entendemos que os sacrifícios eles eram insuficientes, por quê? Se eles fossem suficientes, se eles fossem perfeitos, não precisaria todo ano o mesmo sumo sacerdote, um sumo sacerdote chegar e fazer esse mesmo ritual para perdão dos pecados. Era algo temporário. Era algo que era claro que era temporário, porque era algo imperfeito, não servia para sempre, não servia para os que estavam a vir, não serviam para os que morreram no passado, era algo temporário. E tudo isso culminou em Cristo. As promessas que esse Deus fez, esse Deus fiel fez, se cumpriram em Cristo. A promessa que ele fez de que ele perdoaria a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixaria de punir o culpado.
os nossos pecados, eles estão perdoados, os nossos pecados, eles já foram absolvidos, porque Cristo tomou a nossa culpa no nosso lugar, não que ele seja culpado, mas aqueles que não creram no sacrifício de Cristo vão sofrer essa punição. Nós fomos absolvidos não por mérito nosso, mas porque uma justiça exterior à nossa foi imputada nas nossas vidas. Além disso, o autor ele vai falar, esse Deus, o Deus da Bíblia é um Deus criador, o Deus da Bíblia é um Deus santo, o Deus da Bíblia é um Deus fiel, e o Deus da Bíblia é um Deus amoroso. Lá em Lucas 24, versículo 45, está escrito assim: Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui a gente vê que, aqui Jesus falando com os discípulos, falando, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e vocês vão continuar isso que eu estou falando aqui, vocês vão continuar essa pregação sobre arrependimento, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O plano de Deus, o plano desse Deus amoroso, não consistia simplesmente de da mensagem ficar no povo que ele tinha elegido, ficar na descendência de Abraão. A promessa que Deus tinha feito a Abraão, olha, por meio do seu descendente, todas as nações da terra serão abençoadas. Até aquele determinado ponto, a revelação de Deus, ela estava somente com os judeus, estava somente com a descendência de Israel. Mas Cristo aqui, ele, depois também dos profetas terem falado no passado que a revelação, o propósito de Deus não era ficar somente com Israel, mas para o mundo inteiro, aqui nós vemos isso começando. O próprio Deus aqui falando que, por meio dessa pregação de arrependimento para o perdão dos pecados, os apóstolos iam fazer isso, começando por Jerusalém, e isso ia abranger todo mundo, e por meio dessa pregação, hoje nós estamos aqui, por meio dessa pregação nós entendemos quem é o nosso Deus, nós entendemos que nós somos pecadores, nós entendemos que nós não podemos fazer nada para nos relacionar com Ele, no sentido de eu não tenho nada para oferecer para barganhar com Deus. Então, por meio dessa pregação, nós fomos abençoados. Aquela promessa que Deus tinha feito para Abraão foi cumprida, está sendo cumprida e vai ser cumprida até a volta de Cristo, porque todas as nações estão sendo abençoadas por causa do Evangelho. Além disso, o autor ele vai mostrar vai colocar lá outros versículos para mostrar esse amor que Deus tem. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10 e versículo 19, está escrito assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aqui, eu escolhi colocar essa imagem aqui, porque muitas vezes o símbolo do amor ele é retratado só como um coração, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para o que Deus teve que abrir mão, é mais coerente nós pensarmos que, só assim, colocando de uma maneira bonita, nada é bíblico aqui não, só falando de um jeito bonito. É mais coerente nós pensarmos que um símbolo que representa melhor o amor do nosso Deus é a cruz. Por quê? Na cruz, Deus demonstrou o maior amor dele. Na cruz, Deus demonstrou o quanto Ele ama a criação, o quanto que Ele ama aqueles que foram criados à imagem e semelhança dele. O próprio Deus, o Criador do universo, resolveu sair da glória dele. O próprio Deus, aquele que tem o poder sobre tudo, aquele que é o Todo-Poderoso, resolveu se diminuir, resolveu ser humilhado pela criação dele, resolveu encarar a morte, resolveu encarar isso de maneira dolorosa, tudo isso por amor. Tudo isso por causa daqueles que ele viu que erraram contra ele, mas ele resolveu perdoar. Ele resolveu
mesmo com a justiça dele, não derramar ela por completo sobre a criação, não derramar ela por completo sobre quem tinha pecado no momento. Ele resolveu, na longanimidade dele, esperar e derramar no próprio filho dele. Esse é o maior gesto de amor que nós vemos na Bíblia. Aí o autor, algumas conclusões que eu peguei aqui, o Deus amoroso, ele deixou a glória dele por nós. Ele abdicou daquilo que era por direito dele, por nos amar, por não querer que nós passássemos pela ira dele. E aqui, um outro tópico, ele derramou a ira dele no seu próprio filho, para não derramar em nós. Nós, às vezes, passamos por passamos aqui diversos cultos, estamos acostumados com esse ambiente de igreja, e muitas vezes nós não paramos para pensar no que é isso. O que é estar debaixo da ira de Deus? O que é ter o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é terrível, irado com você? Nós temos que ser muito gratos a Deus, muito gratos ao sacrifício que Cristo fez por nós, porque nós não estamos mais debaixo dessa ira. E por fim, o Deus da Bíblia é um Deus soberano. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, está escrito assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, assim com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nós ainda estamos vivendo essa antiga ordem. Que antiga ordem? A ordem que começou lá na queda do homem no jardim. A ordem da criação caída. Nós ainda estamos nessa ordem, nós ainda estamos convivendo com o pecado, mas esse Deus soberano, esse Deus que na soberania dele controla os nossos destinos, esse Deus que na soberania dele, ele escolheu lá um jovem, deixou esse jovem ser escravizado, deixou esse jovem passar por diversas situações ruins, enfrentar a prisão, tudo para colocar ele no comando do Egito, José. Na soberania dele, Deus deixou diversas coisas acontecerem com Daniel, com Misael, Ananias, esqueci o nome, eu queria falar no nome, não na versão, no nome que deram para eles, mas para Sadraque, Mesaque e Abednego. Deixou diversas coisas ruins acontecerem com eles, tudo para que o nome dele fosse glorificado na maior potência da época. Esse Deus, ele é soberano, e muitas coisas que ele faz, nós não entendemos no momento. Muitas coisas que esse Deus faz, nós podemos pensar: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus, não, eu queria desse jeito. Deus, não, porque, não sei o quê. Mas Deus, ele escolhe fazer as coisas de acordo com a soberania dele, tudo para que o nome dele seja glorificado. Tudo para que as coisas culminem na glória dele. Esse Deus que é soberano, que ele fez essas coisas no passado, ainda faz essas coisas. Nós, na condição de criatura, na condição de servos, nós podemos tentar entender Deus, jamais, assim, no quesito de chegar a Deus, o Senhor está errado, o Senhor é injusto por estar fazendo isso. Como que nós, seres injustos, podemos acusar o Criador, aquele que é bom, aquele que é justo, de alguma injustiça? Nós não podemos fazer isso. Nós, essas criaturas aqui, nós temos que entender que esse Deus, ele é soberano, e algumas coisas vão acontecer e a gente não vai entender, mas tudo vai culminar para a glória dele, tudo vai culminar para que ele seja exaltado. E no final, esse Deus, aquele mesmo Deus que foi fiel no passado, ainda é fiel hoje, vai continuar sendo fiel. Ele prometeu: olha, vai chegar um tempo em que essa antiga ordem vai passar. Essa antiga ordem, onde o pecado está ao redor de vocês, essa antiga ordem, onde tudo está caído, onde a natureza está debaixo da condenação do pecado, essa antiga ordem vai passar, e vai vir um tempo onde não vai existir mais morte, não vai existir tristeza, não vai existir choro, nem dor, porque isso vai passar, e nós vamos estar com Deus. Nós vamos estar com Deus
E, cadê o versículo? E eles serão os seus povos, povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Nós vamos estar com o nosso Deus. Nós não vamos enfrentar mais as dificuldades que nós enfrentamos aqui. Nós não vamos ter mais que passar pelas situações que a nossa natureza caída nos deixa. Nós não vamos ter mais que conviver com o pecado. O nosso Deus vai ser tudo em nós. Nós vamos ter a mente totalmente voltada para Ele. A nossa natureza vai ser toda reconfigurada. Nós vamos ter uma nova natureza, uma natureza glorificada, e tudo isso vai passar. Esse Deus soberano, Ele nos salvou. Esse Deus, Ele manteve as promessas no passado e vai manter as promessas que ainda não se cumpriram. Por quê? Porque Ele prometeu alguma coisa para alguém vai cobrar dele? Não, porque Ele é Deus e Ele é fiel a Ele mesmo. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Não porque, Ele falou para mim, não. Ele falou, Ele deu a palavra dele, Ele vai cumprir. Ele não é homem, Ele não é como nós para mentir, para voltar atrás. E esse Deus, Ele dirige a história para a glória dele. Tudo isso está acontecendo para que no fim Cristo volte, toda a glória seja dada a Ele, Ele entregue tudo ao Pai e o Pai venha ser tudo em todos. E nós chegamos ao fim do capítulo, e que conclusões que nós podemos tirar com isso tudo? O autor, ele foi falar sobre teologia bíblica. Novamente, teologia bíblica, a historinha que a Bíblia inteira está contando. O que a Bíblia inteira está contando? Teologia bíblica. É o que a Bíblia inteira quer contar por trás de todas essas histórias de maneira geral. Por trás desses 66 livros, olhando de maneira geral o que Deus quis falar ao longo desses, acho que foi cerca de 2.000 anos, assim, entre Gênesis e Apocalipse. 2.000, 1.500 anos. O que Deus quis falar ao longo desses 40 autores de regiões diferentes, com passados diferentes, com contextos diferentes, o que Deus quis falar ao longo disso tudo, qual a história que Ele está contando. E essa história é a história da redenção, é a história de que Ele criou a humanidade caiu, a humanidade estava em rebelião contra Ele, e Ele, por amor ao homem, por amor às nossas vidas, resolveu colocar uma maneira para nós nos reconciliarmos com Ele, e essa maneira é Jesus. E, por meio do sacrifício de Cristo, nós somos salvos, e a ira de Deus não está mais sobre nós. E crendo nisso, crendo que Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, tudo vai ser transformado, toda a nossa natureza vai ser transformada, e nós vamos viver para glorificar o nosso Deus sem a presença do pecado. É essa a história, de maneira geral, que a Bíblia está contando. E, olhando isso, o que esse capítulo tem a nos mostrar é que nós temos que ter um conhecimento correto sobre quem Deus é. O conhecimento correto sobre quem Deus é vai levar também ao conhecimento correto sobre quem nós somos. Nós não somos igual a muitos dizem por aí, o ser humano é bom, o ambiente que corrompe. Não, a palavra nos mostra que nós somos maus, nós somos pecadores. Nós não temos como chegar diante do nosso Deus demandando, eu mereço isso de bom. Não, o que nós merecíamos é a condenação dele. E esse entendimento correto de quem Deus é e de quem nós somos vai possibilitar um relacionamento correto com Deus. Entendendo a nossa posição, entendendo a posição de Deus, entendendo o que Deus espera de nós e como nós devemos nos portar com Ele, vai nos levar a um relacionamento correto com o Senhor. E por que isso é importante? A primeira parte que o Henrique trouxe estava um pouco mais voltada para o como. Como que nós vamos pegar o que está escrito aqui e transmitir para as pessoas. Essa segunda parte aqui é mais voltada ao conteúdo. Uma marca de uma igreja saudável é que essa igreja, ela transmite os ensinamentos da Bíblia de maneira correta, ela transmite os ensinamentos da Bíblia de uma maneira que vai edificar a cada um. Segunda marca, uma igreja saudável é uma igreja que mostra que transmite esses ensinamentos, não transmite, mas passa o ensinamento correto que a Bíblia quer passar. A primeira parte era mais o como, a segunda é o conteúdo do que está sendo passado.
Nós não vamos pegar metade do que a Bíblia está falando, não, vamos focar só no Deus de amor aqui. Não, a Bíblia, a revelação de Deus, a revelação que Deus mostrou na história é que esse Deus é amor, mas ele também é fiel, ele também é um Deus santo, ele também é um Deus criador, ele é um Deus soberano. A ideia da teologia desse segundo ponto, uma igreja saudável é uma igreja que tem uma teologia bíblica, é uma igreja que entende de fato quem Deus é, entende de fato quem o homem é, entende como nós devemos nos relacionar com Deus. Ficou claro isso? Se não ficou claro, dá uma balançada na cabeça que eu tento falar de outra maneira. Ok. E era isso. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu mais esse momento de aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra e pedimos, Deus, para que sejamos uma igreja com uma teologia correta, que possamos ser, Pai, uma igreja que realmente entende quem o Senhor é, que nós não façamos um Deus à nossa imagem, um Deus que nós achamos que o Senhor é, mas que procuremos na Tua Palavra quem o Senhor é e que venhamos a nos sujeitar, venhamos a nos humilhar diante do Senhor, Pai. Sabemos, Deus, que nós somos pecadores e pedimos para que esse entendimento jamais se afaste das nossas mentes e dos nossos corações. Nos mostre, Deus, diariamente os nossos pecados e que possamos, Deus, buscar do Senhor uma mudança, porque é o Senhor que traz o genuíno arrependimento aos nossos corações. Em nome de Jesus, oramos para que essa alegria da salvação não saia dos nossos corações e que tenhamos essa em mente, Pai, que breve o Senhor voltará, breve o Senhor Jesus Cristo voltará e nós vamos estar com Ele e reinaremos com o Senhor. Tudo isso, Pai, para que o Senhor seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Só voltar aqui. Pois bem, já falamos sobre pregação expositiva, falamos agora sobre teologia bíblica. Sábado que vem você, né? É o Rafael, vai trazer sobre a terceira marca, que é o Evangelho, e essas, se eu não me engano, não, deixa, eu esqueci aqui, mas eu ia falar, mas é a 5, né? Só que eu esqueci sobre o que eu ia falar da 5, mas está no livro lá. Se vocês acharem alguma coisa falando, o livro está dividido em 2 partes. As 5 primeiras aqui e as 4 últimas. As 5 primeiras é uma coisa e as 4 últimas é outra coisa. Mas eu esqueci. Aí, está aqui. Quem não tem o livro, foi você que compartilhou? Ok. Então, creio que quem não tem acesso lá ao grupo, só conversar comigo, com o Rafael, com a Isabelle, acho que ela tem acesso aí também para incluir as pessoas. Recados, deixa eu ver, acho que não tem nada diferente, não. Vamos orar novamente? Não. Tá. Pai, obrigado por mais esse momento que tivemos como igreja de cultuar ao Senhor. E agradecemos, Deus, e pedimos para que isso não falte nas nossas vidas, que possamos valorizar esses momentos que temos como a comunidade do Senhor, de ter as nossas vidas edificadas, de louvar o Teu nome, e pedimos para que haja alegria nos nossos corações quando estivermos com a Tua igreja. Pedimos, Deus, para que o Senhor nos abençoe, que possamos voltar em paz para as nossas casas e que tenhamos sempre as nossas mentes cativas no Senhor e busquemos sempre glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.